Olá pessoal, nós estamos começando este que é o primeiro de uma série de programas que nós pretendemos fazer sobre entrevistas com personalidades da PUC. E de onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu eu conversando com um amigo meu, que a gente gosta muito da PUC Campinas. Esse amigo é o Marcos Candian, que já foi até presidente do Centro Acadêmico. E ele falou, mas Iago, você trabalhou em rádio e tudo, por que você não faz uma entrevista com os professores, com personalidades lá da faculdade? Que eu acho que todo mundo tem aquela curiosidade de saber a história do professor, de onde veio, passa no corredor assim e pergunta, nossa, mas quem que é aquele professor? Onde será que ele trabalhou? E claro que durante os 5 anos de faculdade a gente não tem aula com a maioria dos professores. Então, para que todo mundo pudesse conhecer um pouco mais sobre a vida de cada professor, surge a ideia deste projeto. Esperamos que vocês gostem. A ideia é um bate-papo descontraído, sem aquele formalismo, e para extrair informações importantes e, claro, divertidas dos nossos convidados. Estou aqui com o meu primeiro convidado, que é o professor André Martinelli. Professor André, que é meu amigo pessoal, inclusive. Muito obrigado, professor André, por me receber aqui na sua residência. Eu que agradeço. Professor André, quantos anos de PUC? Olha, o próximo ano eu completo 40 anos de magistério só na PUC. De magistério. De magistério só na PUC, que eu lecionei em outros lugares. E lecionei na Unisal, de Americana, antes da PUC, no Colégio Vitor Meireles, aqui em Campinas. Depois eu fui chamado para a PUC em 1975 e vou completar 40 anos de magistério e 50 de advogado. Bastante tempo e muita experiência para contar, né? Sem dúvida. Agora sim, o que mais marcou sua vida na PUC? Olha, o tempo de PUC foi um tempo... Eu vejo dois tempos muito felizes na minha vida. Um foi o do magistério, da PUC, em que eu pude fazer muitas amizades. Tenho alunos hoje que... Aqui nesse prédio mesmo mora um aluno que está no 4º ano e o pai dele foi meu aluno. Então, são gerações que vão passando, né? O pai foi aluno em engenharia e ele é aluno em direito, né? E esse contato com os alunos, o contato com a juventude, no meu caso particular de vida, com a história de vida que eu tive, é um contato muito importante, que eu acho muito prazeroso. Ontem eu dizia para uma colega nossa lá na sala dos professores, como é bom a gente manter esse contato, porque eu posso confessar que eu talvez mais aprendi do que ensinei. A gente tinha teoria, tudo aquilo que eu pude aprender no mundo do direito, que é tão bonito, né? Eu levei para os alunos exemplos práticos, mas no contato com o aluno, história de vida, o aluno quando fica amigo, ele procura, se abre, as alunas se abrem, e justamente as matérias que eu dou são mais matérias propedêuticas, assim, iniciais de formação, né? Quais são as matérias? Olha, normalmente, quando o aluno entra na faculdade, ele vai pensando na profissão que ele escolheu. E um bom profissional, eu digo sempre na primeira aula para os alunos, se faz com a união indissolúvel, e eu até brinco assim, como o casamento, só que o casamento não é mais hoje assim, né? Com a união indissolúvel entre o conhecimento científico, no nosso caso de direito, o conhecimento civil e penal, constitucional, matérias que são obrigatórias no curso de direito, e com a formação pessoal. As matérias propedêuticas, justamente, são aquelas que dão a formação pessoal.
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no capítulo das universidades, enfatiza muito essa formação. Porque nem sempre o melhor colega que você teve de classe como melhor aluno vai ser o melhor profissional. Ele pode conhecer tudo. Se ele não tiver humanidade para lidar, conversar com o cliente, o resultado talvez não seja tão bom. E ética, principalmente, né? Agora, doutor André, o que o senhor acha entre a grade atual e as grades passadas? O senhor acha que evoluiu muita coisa ou enxugou muito que deveria ter e não tem? Eu acho que em alguns aspectos aconteceu o seguinte, em alguns aspectos a modificação que houve trouxe coisas boas. Em outros aspectos houve assim certas modificações que acabaram de certa maneira, não digo estragando, mas tirando muita coisa que era valiosa dentro do direito. Um exemplo? Por exemplo, eu dou no 5º ano, né, no último ano, uma disciplina de Direito Canônico. Depois de ter dado em ATC, Ética, que você acabou de mencionar agora, a importância que ela tem na profissão. Então, na ética, o profissional vai aprender, de acordo com a palavra ética no grego, né, a maneira certa de se fazer uma coisa, a maneira certa de ser advogado. E em seguida, eu vou dar uma disciplina que chama de Direito Canônico, né, que existe em algumas universidades como disciplina eletiva. Existem aquelas disciplinas obrigatórias no curso de Direito e existem também as disciplinas que, em alguns casos, a universidade escolhe, em outros casos, o próprio aluno escolhe. No nosso caso, da PUC, tem a disciplina de Direito Canônico para estudar a legislação interna da comunidade cristã, mas com a finalidade de mostrar a fonte do direito que mais influiu no direito brasileiro. Por exemplo, quem faz teologia estuda direito canônico para um fim, é a constituição deles. E quem faz direito estuda, tem como fontes do direito brasileiro, cronologicamente, tem o direito romano, tem o direito canônico, o direito germânico, que influenciou muito no direito imobiliário, e as ordenações do Reino de Portugal. Agora, o senhor também foi procurador do Estado, né? E trabalhou no DR. Conta pra gente um pouco das suas aventuras lá. As minhas aventuras na Procuradoria Geral do Estado, eu prestei concurso na PGE em 1969. Em 70 eu comecei a trabalhar lá. E depois de algum tempo, quando fui chamado para escolher outros lugares dentro da Procuradoria, eu fui removido, me apresentaram que havia necessidade de um procurador a mais no DER, onde eu já havia trabalhado como auxiliar do jurídico, assistente jurídico, diretor administrativo que está em regional de Campinas, que é a primeira regional do estado, e foi uma experiência muito boa dentro da Procuradoria. Conta pra gente como foi para o senhor tentar conseguir falar com o Paulo Maluf.
O Dr. Paulo Maluf, ele, um tempo trabalhei com ele, quando ele era secretário dos Transportes. Eu fui trabalhar como procurador na Secretaria dos Transportes, na parte de pareceres, né? Então, tudo que era feito pelo secretário de Transportes, o procurador tinha que revisar para ver se estava dentro das normas, se tudo era perfeito. Então, era um homem que se discute muito a respeito dele, né? Mas um sujeito que entrava às 6 da manhã para trabalhar e não tinha horário praticamente à tarde para sair. Então foi um período que se trabalhou muito, eu aprendi muito. Aprendi assim como organizar o serviço, como acompanhar uma agenda, etc. Agora, já no contencioso, eu peguei o Dr. Paulo Maluf como prefeito de São Paulo e nós estávamos duplicando a Fernão Dias, porque ficou por conta do governo federal, é uma rodovia federal, e nunca saía duplicação e o tráfego já estava impossível naquela estrada, com acidentes horrorosos. Então o estado de São Paulo e o estado de Minas resolveram, deve ter sido na década de 80 por aí, resolveram duplicar a estrada, o estado de São Paulo dentro do território dele e o estado de Minas dentro do território de Minas Gerais. E precisou alocar, mudar algumas favelas que ficavam na periferia da rodovia. E a maioria dos prefeitos daquela época eram do PMDB. O Maluf não era do PMDB, era o prefeito de São Paulo, então ele não se conseguia de forma alguma um papo com ele para começar, né? E, por incrível que pareça, ele tem uma propriedade no mesmo condomínio que eu tenho uma chácara, e numa festa junina, eu brincando com ele, eu falei: o senhor me deu 2 chás de cadeira que eu nunca vou esquecer. Martinelli, aqui não se toca em assunto de serviço. Vamos tomar um quentão agora e deixa esse assunto para lá. Eu não posso falar aqui o que ele falou, porque vai ficar muito feio. Eu corto se sair essa obra. Agora, professor André, o senhor também tem um grande envolvimento com a Igreja Católica, não é? Eu dizia no início, e depois acabei não completando, que 2 coisas me fizeram muito feliz na vida, né? Uma segunda coisa foi o fato de eu ter feito o curso de regência e impostação vocal, e eu fui maestro de um coral da Catedral de Campinas, por incrível que pareça, também 39 anos. Já parei. Mas me trouxe muita alegria essa convivência com os cantores. Normalmente, uma boa parte deles eram de pessoas que vinham de fora para fazer faculdade em Campinas. Nesse sentido, alguns alunos meus acabaram, às vezes, em uma missa na catedral, viam eu regendo. Eu não fazia propaganda do coral dentro da PUC, porque a PUC tem o coral dela também, né? Então, eu tive sempre um envolvimento grande com a Igreja Católica, eu poderia dizer com as igrejas cristãs, que faço parte, inclusive, de um órgão ecumênico aqui na cidade, com os pastores de outras denominações mais históricas e tradicionais.
e que unem as mãos com a Igreja Católica para tentar resolver muitos problemas da sociedade e do mundo de hoje. Agora, não sei em que sentido você fez a pergunta com relação à PUC, que é a católica também. Não só isso, com relação que o senhor era muito... O senhor quase chegou a ser padre, não é? Eu cheguei a estudar, depois interrompi um curso que eu estava fazendo para diaconia, mas para diácono, ou diaconato, até na sua cidade mesmo, eu dei muitas aulas lá numa escola lá em Araraquara, Escola de Formação de Agentes, João 23, e fica bem próximo ao Carmo. Então, professor, e todo esse seu contato com o corpo discente trouxe alguma possibilidade de realização de alguma coisa para dentro da religião? Trouxe no seguinte sentido: eu nunca forcei a nada, mas sempre fui procurado em questões assim que todos nós passamos, questões difíceis, que sempre o aluno ou a aluna até procuram com referência a namoro, casamento, outros problemas de família, separação de pais. Então, nesse sentido, eu pude, posso falar com alegria, ajudar muita gente em momentos tristes e que trouxeram esperanças. Agora, professor, um recado que o senhor sempre dá aos seus alunos e gostaria de dar àqueles que não têm o privilégio de ser seus alunos. Antes de dar esse recado para os meus alunos, né, ou aqueles que vierem a ser alunos meus, não sei quanto tempo vou lecionar ainda. Mais uns 20 anos. Pelo menos. Pelo menos? Sei lá, 20. assim, mais uns 2 anos. Mas... Quero aproveitar um pouco, sair também, viajar. Eu gostaria de falar com os colegas professores, que sejam bem amigos dos alunos. Eu acho que o professor, antes de ser um ministrador de conhecimentos, é um educador que ministra também a parte científica da disciplina e dá também a parte moral da disciplina formal, né? E que é muito gostoso, é muito assim prazeroso o relacionamento do professor com o corpo discente, quando ele tem amigos. Eu de repente estou em São Paulo no metrô, alguém diz assim: professor, mas quanto tempo, tal. Eu começo a conversar e vou prolongando a conversa até deixar cair a ficha, né, para lembrar se foi de direito, de engenharia, de filosofia, de teologia, de algum lugar. E então são momentos assim muito gostosos que a gente para e quando o aluno diz: puxa, foi tão útil para mim tal conselho seu, foi tão útil a gente tomar tal decisão. Então esses momentos são muito bons. Eu já encontrei alunos assim em situações até no exterior, em situações difíceis de acontecimentos que acabavam de surgir, de acidentes, e que a gente pôde mutuamente se socorrer. Para o Toma Lá da Cá. Professor André, um livro. O Homem que Fazia Chover, de John Grisham. Um filme. Do mesmo nome, do mesmo autor. Uma música.
uma música, Jesus, Alegria dos Homens, de Bach. Um jurista? Ives Granda. Um estadista? Um estadista, Winston Churchill. Um time de futebol? Guarani. Um renomado professor? Olha, Dr. Carlos Futi Guimarães. Foi meu professor de Direito Civil. Bom, acho que é isso, né? Agora, professor André, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os professores, para os alunos e para todos os colegas que estão te assistindo? Eu gostaria que os colegas, professores e os amigos, alunos, levassem em consideração o objetivo principal da PUC, que é o objetivo não só de formar o aluno, como principalmente ter uma ética cristã e solidária com a sociedade, fazendo alguns trabalhos como a Faculdade de Direito faz, extramuros, né? De assistência judiciária, de juizado de pequenas causas, de polos de cidadania, e um trabalho que possa socorrer os mais necessitados. E agora eu queria, por último, agradecer muito o Iago e o Heitor a paciência que tiveram comigo aqui e a alegria de poder dar essa entrevista. Eu que agradeço. Quando o Marcos me sugeriu que fizesse isso, eu não tive dúvidas do primeiro nome, o senhor, pela nossa amizade. Muito obrigado mesmo, e tenho certeza que todo mundo gostou, e fico muito feliz porque acho que é sempre bom a gente ouvir as histórias de quem tem história para contar e sabe o que fala. Aquele abraço. Muito obrigado.